Hoje, vamos continuar a jornada de Jacó, que, como vimos, acabou de começar um novo capítulo em sua vida, mas que vem recheado de desafios e reviravoltas emocionais. Preparem-se para uma saga familiar intensa, onde paixões, ciúmes e a mão de Deus se entrelaçam de formas surpreendentes. Quando Jacó se casou, ele amava Raquel profundamente, mas Lia, a irmã, também era sua esposa. E aqui começa um drama que é mais comum do que imaginamos nas famílias de hoje: o ciúme e a competição. Lia foi abençoada com filhos, e um após o outro ela trazia herdeiros para Jacó. Mas Raquel, a amada, permanecia estéril. Imaginem a dor, a frustração de querer tanto algo que parece tão natural para outros, mas que para você é uma montanha intransponível. Raquel via sua irmã tendo filhos e sentia uma inveja profunda, um desespero que a consumia por dentro. Em um momento de total desespero, ela se vira para Jacó com uma declaração dramática que ecoa até hoje: "Dá-me filhos, senão morrerei." Pensem na intensidade dessa frase. Não era um pedido, era um grito da alma. E Jacó, compreensivelmente frustrado e talvez um pouco sem saber o que fazer diante de tanto sofrimento, respondeu com uma verdade que muitas vezes precisamos lembrar: "Por acaso estou eu no lugar de Deus que te impediu de gerar?" Uma resposta dura, sim, mas que nos lembra que há coisas que só o Criador pode fazer. O controle, o poder final, não está em nossas mãos humanas. É um lembrete para todos nós de que não podemos suprir todas as necessidades uns dos outros. Algumas coisas são dom de Deus. Mas Raquel não desiste facilmente. E aqui vemos uma prática comum daquela época, uma tentativa humana de ajudar a Deus. Desesperada, Raquel entrega sua serva Bila a Jacó e diz: "Tenha filhos por meio dela, para que eu também possa ser edificada pela maternidade de minha serva." É como se a maternidade por procuração pudesse amenizar sua dor. E assim, Bila concebe e dá à luz um filho. A alegria de Raquel é palpável, e ela exclama: "Deus me fez justiça e ouviu a minha voz." Ela chamou o menino de Dan, que significa justiça, uma prova de que, mesmo em meio a planos humanos, Deus está atento às nossas dores e às nossas preces. Mas a história não para por aí. Bila tem outro filho, e Raquel novamente expressa sua satisfação, mas com um toque de competitividade. Ela diz: "Com fortes lutas tenho lutado com minha irmã e venci." E chamou seu nome de Naftali, que significa minha luta. Essa frase nos mostra o quanto a rivalidade entre as irmãs era intensa. A maternidade, que deveria ser um dom de alegria, se tornava um campo de batalha para elas. Vendo Lia que também havia cessado de ter filhos, e talvez sentindo o peso da competição, ela decide usar a mesma estratégia da irmã. Lia entrega sua serva Zilpa a Jacó, e Zilpa concebe e tem um filho. Lia, com sua própria dose de otimismo e gratidão, diz: "Veio uma sorte feliz", e pôs o nome de Gade, que significa boa sorte ou ventura. E como se não bastasse, Zilpa tem ainda outro filho. Lia, transbordando de alegria, declara: "Para minha felicidade, as mulheres me chamarão bem-aventurada." E ela o chamou Aser, que significa feliz ou abençoado. É interessante notar como cada nome de filho reflete o estado de espírito e as circunstâncias de suas mães. Cada nascimento era um evento carregado de significado, de esperança, de competição, mas também de uma busca por reconhecimento e bênção. Essa saga nos mostra o drama humano em sua essência, com todas as suas fragilidades, suas esperanças e seus anseios. Mas a narrativa toma um rumo ainda mais peculiar durante o tempo da colheita. Ruben, o filho mais velho de Lia, encontra mandrágoras no campo. Para quem não conhece, mandrágoras eram plantas com raízes que se assemelhavam ao corpo humano e eram associadas à fertilidade. Ele leva essas mandrágoras para sua mãe Lia. E claro, a notícia se espalha, e Raquel, que ainda desejava filhos,
pede a Lia que lhe dê algumas dessas mandrágoras. A resposta de Lia é um misto de mágoa e ressentimento acumulado. Ela responde a Raquel: "Parece pouco teres tomado meu marido e ainda queres as mandrágoras do meu filho?" Essa frase revela a profundidade da ferida que Lia carregava por ter seu marido amado, mas por sua irmã. A rivalidade entre elas era explícita e dolorosa. Mas Raquel, com sua astúcia, faz uma proposta surpreendente. Ela deixaria Jacó estar com Lia naquela noite em troca das mandrágoras. Um acordo que hoje nos parece estranho, mas que mostra o desespero e a manipulação que permeavam aquela família. Naquela noite, Lia, com uma ousadia renovada, vai ao encontro de Jacó e lhe diz: "Hoje estarás comigo, porque eu te aluguei com as mandrágoras de meu filho." E como resultado desse acordo inusitado, Lia concebe novamente e tem mais um filho. Ela diz: "Deus me recompensou por ter dado minha serva ao meu marido." E o chamou Issacar, que significa a recompensa. Para Lia, ter um filho era a confirmação da bênção divina e a recompensa por seus atos. E a generosidade de Deus para com Lia não parou por aí. Depois Lia teve mais um filho, e cheia de alegria e um senso de segurança ela disse: "Agora habitará comigo meu marido, porque já lhe dei 6 filhos." E pôs o nome de Zebulon, que significa habitação ou honra. Ela sentia que com tantos filhos, Jacó teria razões para permanecer mais com ela. Pouco depois, Lia deu à luz uma filha, chamada Diná. A família de Jacó estava crescendo exponencialmente. Mas em meio a toda essa proliferação de vida, Deus não se esqueceu de Raquel. Sim, Deus sempre se lembra de suas promessas e de seus filhos. A Bíblia nos diz: "Então Deus lembrou-se de Raquel. Ele ouviu-a e finalmente concedeu-lhe filhos. Ela concebe e dá à luz um menino, dizendo: Deus tirou o meu opróbrio." Ela sentia que a vergonha da esterilidade havia sido removida e chamou-o José, que significa Ele acrescenta, dizendo: "O Senhor me acrescente ainda outro filho." Em José, Raquel viu não apenas o fim de sua dor, mas também a esperança de mais bênçãos futuras. A história familiar de Jacó, como vocês podem ver, é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de competição, ciúme, dor, mas também de uma graça imensa. Mesmo em meio ao engano humano, às disputas e às imperfeições de seus personagens, Deus estava, soberanamente, multiplicando a linhagem da promessa. O lar de Jacó, com todas as suas disfunções e desafios, tornou-se o alicerce de uma nação inteira. De cada filho nasceria uma tribo, e de cada tribo, uma história de fé, de luta e da fidelidade de Deus. É um lembrete poderoso de que Deus usa pessoas imperfeitas em planos perfeitos. Depois de todos esses acontecimentos familiares e da formação de sua grande família, Jacó sentiu que era tempo de seguir em frente. Ele pediu a Labão, seu sogro e empregador, para deixá-lo voltar à sua terra natal. Mas Labão, que não era bobo nem nada, já havia percebido algo importante. Ele respondeu a Jacó com uma confissão surpreendente: "Achei favor em teus olhos. Tenho aprendido por experiência que o Senhor me abençoou por tua causa." Que testemunho incrível! Labão reconheceu que a presença de Jacó era uma bênção para ele e para seus bens. E claro, ele pediu para que Jacó ficasse. Jacó, então, com sua astúcia característica e sabendo do valor de seu trabalho, propôs um novo acordo para cuidar dos rebanhos, mas sob uma condição muito específica e inusitada: que lhe fossem dados como pagamento todos os animais salpicados e malhados. Labão, vendo uma vantagem aparente, concordou, mas, como sempre, com intenções diferentes e talvez não tão puras no coração. Ele achou que estava levando vantagem, pois os animais salpicados e malhados eram a minoria no rebanho. E aqui vemos a sabedoria e a estratégia de Jacó, que muitas vezes é interpretada como uma forma de manipulação, mas que também revela a forma como Deus opera usando circunstâncias e até mesmo a ciência da época para cumprir seus propósitos. Jacó pegou varas de árvores
descascou-as em listras, revelando a parte branca da madeira, e as colocou nos bebedouros. A crença na época era que as ovelhas e cabras, quando concebessem diante dessas varas listradas, gerariam crias com as mesmas características. E o que aconteceu? A bênção divina se manifestou novamente, de forma milagrosa e estratégica. O rebanho de Jacó cresceu de forma extraordinária, com muitos animais salpicados e malhados, enquanto o de Labão enfraqueceu. Assim, Jacó enriqueceu e tornou-se poderoso em bens, servos e gado. Ele não só recuperou o que lhe era devido, mas prosperou abundantemente, demonstrando que Deus estava com ele, abençoando seus esforços e fazendo justiça, mesmo diante das tentativas de engano de Labão. O capítulo 30 de Gênesis nos ensina lições poderosas e atemporais, queridos amigos. Primeiramente, nos mostra que Deus cumpre suas promessas mesmo nos ambientes mais complexos, desafiadores e até caóticos. Nenhum engano humano, ciúme, disputa familiar ou manipulação é capaz de impedir o avanço da vontade divina. Os planos de Deus são maiores que as nossas falhas. Em segundo lugar, aprendemos que o mesmo Deus que abriu o ventre de Sara em sua velhice, o mesmo Deus que agiu milagrosamente no passado, agora abriu o ventre de Raquel, transformando sua dor em alegria. E o mesmo Deus que abençoou Abraão, continua multiplicando a bênção em Jacó. A fidelidade de Deus não é seletiva. Ela se estende por gerações. O que ele fala, ele cumpre. Não importa quão impossível a situação pareça. Que essa história nos inspire a confiar na soberania de Deus, mesmo quando nossas vidas parecem uma bagunça de ciúmes, competições e incertezas. Ele está no controle, e seus planos são sempre para o nosso bem. Agradecemos muito a sua companhia e esperamos vê-los no próximo vídeo. Um grande abraço.